Situada no centro de Portugal, a Diocese de Coimbra é uma das mais antigas dioceses portuguesas. A Diocese, com sede primitiva em Conímbriga, uma das mais importantes cidades da Lusitânia, deve datar do final do século IV ou do princípio do V, sendo Lucêncio o seu primeiro bispo conhecido. Segundo o cronista Idácio, em 465 e 468, Conímbriga foi devastada pelos suevos, que arrasaram as suas muralhas, construídas no século III, levando a uma destruição progressiva da cidade. Conímbriga não recuperou mais o esplendor de outrora. A privilegiada situação estratégica de Aemínio, cidade onde os reis visigodos cunharam moeda, rapidamente superou Conímbriga, da qual veio receber o nome. Por volta de 580, a sede do bispado transfere-se definitivamente para Aemínio, sem que os bispos abdiquem do antigo título Conimbrensis Ecclesia Episcopos. Herdeira de uma história memorável na transição da fé cristã ao longo dos séculos, a Diocese de Coimbra é a igreja local a que pertencemos, uma comunidade de comunidades. Atualmente, a Diocese de Coimbra, com uma população a rondar os 545 mil habitantes, estende-se por uma superfície de 5.300 km², compreendendo todo o distrito de Coimbra e alguns concelhos de outros distritos. Esta igreja local, com 267 paróquias, 4 reitorias e um curato, está organizada em 10 arciprestados: Alto Mondego, Baixo Mondego, Cantanhede, Chão de Coce, Coimbra Norte, Coimbra Sul, Coimbra Urbana, Figueira da Foz, Nordeste e Pombal. No domingo da Santíssima Trindade, a Igreja de Coimbra celebra o Dia da Igreja Diocesana, como expressão visível de comunhão das muitas comunidades entre si, em torno do Senhor Jesus, como povo de Deus, corpo místico de Cristo e com o seu bispo, o pastor, a quem este povo foi confiado. Caríssimos amigos, um dos dias que eu vivo com mais intensidade ao longo do ano é o Dia da Igreja Diocesana. Porquê? Porque essa é a razão de ser da minha permanência no meio de vós, ser o elo visível desta ligação, desta comunhão entre pessoas, que, como todos sabemos, tem a dimensão invisível que lhe dá suporte, que lhe dá razão de ser e que é essencial, a presença de Deus no meio de nós, a força do seu Espírito, que é quem estabelece os laços de comunhão entre toda a comunidade diocesana. É necessário que celebremos este dia com fé, com entusiasmo e com alegria, porque todos sabemos que as celebrações fazem crescer as convicções, fazem crescer os dinamismos, fazem-nos aproximar uns dos outros, uma vez que a Igreja Diocesana que somos tem também esta irrenunciável dimensão social. E uma comunidade, quando se reúne, quando celebra, quando faz a catequese, quando reza, quando pratica a caridade, quando as pessoas se sentem amigas, solidárias e próximas umas das outras, cria as condições para ser uma autêntica comunidade cristã. Era o que eu desejava, o que muito gostaria e o que muito vos peço todos façamos para que a Igreja Diocesana de Coimbra seja verdadeira porção da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador. A encarnação do Verbo de Deus está toda ela voltada para a salvação da humanidade. A Igreja de Cristo tem esta missão. Está ao serviço da salvação, acompanhando a história da humanidade. Toda a vida de Jesus, especialmente na sua paixão,
morte e ressurreição, está ao serviço do reino de Deus. Assim, tudo o que constitui a Igreja alcança a sua razão de ser e o seu sentido na medida em que leva a mensagem evangélica e a praxis cristã a toda a pessoa. A Igreja não está voltada para si mesma, mas para a humanidade, na qual deve ser sal, luz e fermento. Esta Igreja de Jesus Cristo é um contínuo apelo à conversão, para que ela seja mediação salvífica, para que ela possa ser instrumento de salvação. Por isso, quando o Papa Francisco nos desafiou à conversão pastoral, por isso, quando o nosso Bispo fez eco da conversão pastoral necessária na Diocese de Coimbra, tem a ver com isto. Sendo fiéis àquilo que Deus nos diz e quer da Igreja, procurarmos que ela seja cada vez mais e vá se adequando e transformando para responder a este ser instrumento de salvação nesta porção de humanidade que formamos aqui na Diocese de Coimbra. A Igreja é sacramento da salvação pelas verdades que proclama, pelos preceitos éticos que propõe, pelos sacramentos que administra, mas também pelo testemunho de vida dos seus membros, pelos valores cristãos presentes na comunidade, especialmente o amor fraterno, pelas relações humanas vividas na caridade. Deste modo, podemos afirmar que a Igreja muda e deve mudar na sua configuração histórica, apenas para permanecer fiel à sua identidade da mediação salvífica. Perder de vista este imperativo significa absolutizar o relativo, eternizar o histórico, fixar o provisório, impedir o surgimento de novas formas pastorais e estruturas eclesiais condizentes com a realidade histórica que vivemos. A Igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a comunhão de todos os seus membros com Deus e entre si. Estas afirmações têm a sua fonte no testemunho do Novo Testamento, na própria revelação de Deus e também na realidade teologal vivida e experimentada pelos primeiros cristãos. Na verdade, a Igreja existe por pura iniciativa de Deus, primeira, gratuita, fundante. Uma interpretação da Igreja que prescinda da fé não se aproxima da sua identidade. O decreto do Concílio Vaticano II, Christus Dominus, define assim a Igreja local. Diocese é a porção do povo de Deus confiada a um bispo para que a pastoreie em cooperação com o presbitério. Assim, esta porção, aderindo ao seu pastor e por ela congregada no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitui uma igreja particular. Nela verdadeiramente reside e opera a una, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo. E esta Igreja, que agora definida por esta citação do Concílio Vaticano II, tem elementos essenciais. E o primeiro elemento é aquilo que lhe dá a fonte, a Santíssima Trindade, aquilo que Deus é. Um Pai que toma a iniciativa de formar, Jesus Cristo, que é o que atrai a humanidade para que nele vivamos, para que nele permaneçamos e porque ele também é a nossa meta. E depois um Espírito Santo que nos vai animando no dia a dia, naquilo que vamos fazendo, quer na Igreja, quer depois como Igreja no mundo. Mas há outros elementos fundamentais. A Eucaristia. Porque se este Deus que é comunhão nos chama à comunhão e pede-nos que sejamos também comunhão com Ele e com os irmãos, isso tudo se celebra na Eucaristia, o sacramento da comunhão. A par da Eucaristia, outro elemento, e não há Igreja sem isto, sem a proclamação do Evangelho, sem a proclamação da Palavra de Deus, que há de chegar a toda a humanidade, aos confins da Terra. E depois da Palavra de Deus, não podemos também esquecer jamais e pôr de parte um outro elemento fundamental, o Bispo. O Bispo, que Deus chama a partir dos batizados, tem por função supervisionar toda a ação da Igreja, não como quem manda, mas como quem serve, para que a Igreja, através do seu ministério,
santifique, governe e, sobretudo, a Igreja possa viver a caridade verdadeira no mundo e na humanidade. E tudo isto acontece através de uma ação de um Espírito, deste Espírito de Deus, que em todos os batizados atua, e porque a comunhão de todos com o Bispo, como batizados, e pela sua missão, faz com que, como Igreja, mesmo que estejamos a trabalhar individualmente, nós possamos viver a nossa missão. A Igreja é pneumatológica e missionária, constituída por homens e mulheres, animados pelo mesmo Espírito Santo. Todos na Igreja se tornam sujeitos. Cada cristão consciente e responsável na sua fé e no seu proceder vive a sua história própria. É dotado de carismas e de dons pessoais que contribuem para a comunidade e para a construção concreta da Igreja. Portanto, não são membros passivos da comunidade, mas transmitem às outras gerações uma realidade viva. A salvação de Jesus Cristo, experimentada nas suas próprias vidas. Isto é o testemunho. O Concílio Vaticano II considera toda a Igreja ministerial e afirma que todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja. Daí também a necessidade de reconhecer que estes ministérios são necessários à construção da comunidade eclesial e que devem ser por todos diligentemente fomentados e cultivados. E esta dimensão ministerial da comunidade cristã significa que todo o povo cristão, cada batizado e todos os batizados, são chamados a realizar a missão de igreja em igreja. A hierarquia não tem exclusiva esta missão. Todos os povos, através daquilo que chamamos o sacerdócio comum dos fiéis. O que é que isto significa? É que somos chamados à maneira de Cristo, nas várias atividades, desde o anúncio da palavra, ao serviço da caridade, à vida litúrgica, ao compromisso no mundo, somos chamados a darmos como o Senhor Jesus se deu. Esse sacerdócio único de Cristo tem a ver com o dar-se, com a entrega e com a dádiva. E então, hoje, a Igreja, como povo de Deus, é um povo sacerdotal, um povo que torna real, não só na Eucaristia e não só pelo batismo, mas torna real, vivo e atual esta ação de Jesus Cristo e pertence a todos e a cada um daqueles que são os batizados. O gesto salvífico de Deus em favor da comunidade para se realizar pressupõe o acolhimento na fé por parte do ser humano. Sem a fé, não se reconhece a revelação ao Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Por isso, a fé pertence ao próprio conteúdo do que expressamos como Palavra de Deus. Do mesmo modo, dada a importância da comunidade eclesial para a fé do cristão, pode-se igualmente afirmar que a revelação pressupõe a Igreja enquanto a comunidade dos que creem. Esta comunidade eclesial vive num contexto sociocultural concreto, com a sua linguagem, as suas expectativas, os seus problemas, os seus valores. É no seu interior que será captada e acolhida a oferta salvífica de Deus. A palavra de Deus não cai num vazio antropológico, num ser humano abstrato ou numa sociedade indeterminada. Ela, sendo sempre a mesma, só é alcançada na mediação histórica na qual se faz presente. A fé da comunidade, da qual participa a fé do indivíduo, tende naturalmente a expressar-se e a transmitir-se por meio de doutrinas, de ritos e práticas, de organizações sociais que significam a institucionalização dessa experiência salvífica primeira. Este processo está ao serviço do encontro salvífico do ser humano com Deus. Muitas vezes confunde-se a Igreja com uma mera associação, como uma ONG ou com outro movimento qualquer. Mas a Igreja é uma comunidade humana que, como qualquer outra comunidade, faz experiências comuns, compreende
e tem compreensões comuns dessa experiência e depois, a partir de uma avaliação, de uma reflexão, toma decisões comuns. A Igreja é tal e qual, a partir do acontecimento de Jesus Cristo, que todos experimentamos e depois todos juntos discernimos e descortinamos o seu mistério a partir da sua palavra, a partir da ação que ele vai realizando na história concreta, somos chamados a interpretar e a tomar decisões para o nosso estilo de vida concreto. Cada cristão, cada comunidade cristã, a Igreja na Diocese de Coimbra é chamada, nesta história dos homens e das mulheres que aqui realizam a sua vida, é chamada a isso mesmo, a fazer a experiência comum de Jesus Cristo, a fazer a experiência comum que leva a uma compreensão e discernimento daquilo que cada um é capaz de contribuir e depois, evidentemente, a tomar decisões, a escolher caminhos, a procurar novos estilos de vida comprometidos para a transformação do mundo. Aquilo que estamos a transmitir também o recebemos. É esta tradição ativa e dinâmica da Igreja. E nós recebemos esta verdade dos cristãos que no início fizeram a mesma experiência de Jesus Cristo, esse acontecimento que tocou e transformou as suas vidas. E hoje nós também fizemos essa experiência de Jesus Cristo a partir daquilo que nos foi transmitido e havemos de o transmitir, mas de outra forma, porque a experiência do primeiro tempo, aquela maneira de perceber e de viver, os costumes, as realidades socioculturais, os acontecimentos da vida todos os dias, a forma de viver, são diferentes das nossas. Por isso as estruturas da Igreja, por isso tudo aquilo que a Igreja faz, transmitindo esta verdade imutável, que é Deus amar-nos em Jesus Cristo e a sua salvação acontecer em cada momento que nós o acolhemos no nosso coração e nos deixamos transformar a partir dos sacramentos e a partir da vida íntima com Ele, deste encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo, que depois se plasma na comunidade, havemos de o fazer também de uma forma adequada, para que as estruturas da Igreja sejam também dinâmicas, para que as estruturas da Igreja procurem encarnar esta verdade única e imutável na história concreta dos homens. Um pormenor, há 100 anos, há 50 anos, não havia a realidade digital que hoje vivemos. Hoje é um mundo vasto, onde também é necessário anunciar o Evangelho, onde também aí se pode iniciar uma experiência do acontecimento de Jesus Cristo, onde a Igreja aí também pode arranjar uma forma de ser instrumento, sacramento de salvação, onde a Igreja de Cristo pode, dessa forma, levar a felicidade de Deus a cada ser humano. Celebrar o Dia da Igreja Diocesana é a oportunidade de todos nós assumirmos, como batizados, este ser e fazer Igreja, o sinal salvífico de Jesus Cristo para a humanidade de hoje, no tempo atual. Este ano, como todos sabemos, as circunstâncias em que celebraremos o Dia da Igreja Diocesana têm algumas particularidades que vêm desta situação de pandemia que todos temos estado a viver à escala universal. Por isso, ela será com toda a certeza, como tem vindo a ser este tempo, uma oportunidade para, sem diminuir o lugar essencial da dimensão comunitária da celebração da fé, nós nos centrarmos, porventura, e valorizarmos aquilo a que chamamos a Igreja doméstica. Porque cada família de batizados que tem o Senhor Jesus no seu meio, que reza junta, que reza unida, que celebra, que festeja, que vive, que partilha, que é solidária e está no amor, é um sinal visível da Igreja de Jesus Cristo. E aí também está presente a Igreja de Cristo. Que cada família possa efetivamente celebrar o Dia da Igreja Diocesana, vincando este sentido da presença de Cristo no seu coração. Em segundo lugar, a situação que estamos a viver é uma situação de crise. Não é só crise humanitária, crise de saúde, crise social, é também uma crise profundamente marcada pelos problemas económicos. E a comunidade cristã não pode ser alheia a nada disso. Pedia por isso que este ano cada unidade pastoral, cada paróquia, cada comunidade procurasse ter uma atenção muito privilegiada
aos seus pobres, que são os idosos, que são os doentes, que são as pessoas sem trabalho, são tantas e variadas situações e que por meio das instituições já existentes ou criando porventura outras formas, ninguém deixe os seus pobres ficar sem o apoio material ou sem a consolação necessária. Como alguém disse, este é o tempo dos pobres, este é o tempo também da caridade cristã. E caríssimos, não podemos viver este tempo, muito menos este dia da Igreja Diocesana, sem solidificarmos a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo, que é a última e a única esperança de toda a humanidade. Que o vivamos na alegria e que o vivamos com esperança, procurando fazer o compromisso de sermos arautos da esperança no meio de um mundo onde ela está, porventura, tão distante. Um feliz dia da Igreja Diocesana para todos. Invoco a bênção do Senhor nosso Deus e a proteção da Virgem Nossa Senhora para a nossa Igreja de Coimbra.